Não, benchmarking não é copiar o vizinho, definitivamente. Benchmarking é usado normalmente sem tradução. Esse termo ele é usado assim, benchmarking. Porém, uma tradução não literal seria aí avaliação competitiva. Tá? E é um processo assim, de pesquisa entre empresas do mesmo setor ou de setores diferentes para analisar como seus produtos, processos e serviços estão em relação aos concorrentes, mas sem fazer cópia, tá? Então, no mercado competitivo, um dos motores da melhoria é essa comparação que as empresas fazem com seus concorrentes. Camping, em 1989, define benchmarking como a busca pelas melhores práticas que levarão a um desempenho superior. Ou seja, por meio de benchmarking, tem aí um objetivo de identificar e incorporar essas melhores práticas em um ambiente constantemente evolutivo. Foi desenvolvido a partir dos japoneses. E a primeira empresa ocidental a adotar essa prática foi a Xerox, comparando seus produtos e processos das fábricas americanas com a Fuji Xerox, pertencente aí ao grupo, e depois com outras empresas japonesas concorrentes. Só que para isso você precisa entender o que os dados significam, como que eles podem beneficiar a sua empresa. E aí existem vários tipos de benchmarking e cada um vai auxiliar a empresa de uma forma diferente. O de processo e de produto, quando se fala aí em relação ao objeto de estudo. E para o benchmarking de produto, muito utilizado nisso é a engenharia reversa. O benchmarking competitivo, que tem aí o objetivo de usar concorrentes como parâmetro, medindo como o negócio, produto ou serviço se posiciona em relação a quem disputa diretamente os clientes, usando dados divulgados amplamente, por exemplo, faturamento e o crescimento. E apesar de empresas concorrentes fazerem essa comparação de produtos, serviços, preços e outras informações, com o intuito de lançar estratégias competitivas, a realização de projetos de benchmarking, havendo aí uma relação grande de cooperação e compartilhamento de informações, é muito difícil de acontecer. Imagina a sensação das empresas ao perceberem que essa troca de experiência pode ser aí uma ameaça à sua sobrevivência. Tá? Então, elas entendem muito, elas percebem muito essa troca como uma ameaça, e aí dificulta essa relação de cooperação. O benchmarking genérico, que é aquele que empresas de setores de atuação distintas fazem essa comparação e trocam experiências sobre os processos de suporte. Por exemplo, uma indústria pode trocar experiência com um banco no que se refere aí à gestão de recursos humanos, gestão de informação, gestão de conhecimento, gestão financeira. E aí temos também o benchmarking funcional, que é quando existe a comparação com empresas do mesmo setor, mas empresas não concorrentes. Nesse caso, o objetivo é comparar processos produtivos e de gestão similares. E esse tipo de benchmarking é muito viável. Por exemplo, empresas aí fabricantes de autopeças, que são não concorrentes, mas elas pertencem à mesma cadeia produtiva. Essas empresas podem estabelecer uma parceria para trocar experiências sobre práticas de desenvolvimento de fornecedores, sobre capacitação de pessoas ou projetos de melhoria Six Sigma. E tem também o benchmarking interno, que é quando se analisam aí os setores do próprio empreendimento. Por exemplo, as áreas de atendimento e desenvolvimento da mesma empresa podem ser comparadas e assim entender os níveis de produtividade e propor melhorias. Tá? Então é um setor ajudando o outro a melhorar através de experiências. O benchmarking de cooperação, que acontece quando as empresas firmam aí uma parceria para trocar experiências. Eu tenho muito sucesso com a parte de artes gráficas e você é muito bom com roteiros. Então, vamos trocar experiências para assim crescermos juntos.
Só que benchmarking não é só coletar dados e comparar. É preciso ética para garantir que uma execução seja bem feita e tenha bons resultados. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre a legalidade do benchmarking, que é quando todos os dados devem ser obtidos de forma legal e transparente, sobre troca, que é quando você solicita informações e é super válido oferecer dados equivalentes em troca, tá? Sobre a confidencialidade. Então, coletou dados, os dados devem ser coletados exclusivamente para o estudo, para aprendizado e para desenvolvimento, e não devem ser divulgadas essas informações, a menos que a empresa permita essa divulgação. Sobre o contato, que existem profissionais específicos para benchmarking, isso faz com que as informações não vazem e garantem assim uma boa coleta de informações, porque eles têm experiência nisso, eles são especializados nisso, e isso facilita todo o contato e a coleta de dados. Sobre a preparação, quais são os dados mais importantes e necessários? Como que vão ser utilizados? Por que esses dados são importantes? Porque não adianta também você sair, tem dado de todo tipo, não adianta você sair coletando todos os dados disponíveis se você não vai usar tudo. E além disso tudo, deve haver reconhecimento e aceitação de que existem lições a serem aprendidas a partir da experiência de terceiros. E essas experiências, essas lições aprendidas podem levar à melhoria de desempenho, tá? Então, é importante essa relação de abertura a melhorar, a aprender, tá? Mas então, para que tudo isso, né? É inevitável a comparação entre as empresas. Só que, se isso for feito de forma correta, traz melhorias nos processos e pode ser uma forma de evoluir estratégias. Então, você não vai estar só se comparando, você vai estar aprendendo. Mas também não significa que, então tudo que meu concorrente fizer, bom, copia. Não é copiar. Não é que o outro faz sempre melhor do que você. É que sim, existem possibilidades de melhoria a partir de experiências dos outros, tá? Então, assim, se liga, porque é preciso haver um equilíbrio. Como tudo na vida, equilíbrio é saudável, tá? E para ser bom, para identificar pontos de melhorias internos, é para se descobrir práticas de sucesso, é para se identificar tendências, para ganhar uma base argumentativa, para criar aí um plano de desenvolvimento de novas estratégias e habilidades. Só que é preciso ter aí um raciocínio de como fazer o benchmarking. Então, a gente pode pensar num processo de benchmarking, em etapas, tá? De uma forma geral, conhecer o seu objeto de estudo, o produto ou o processo, tanto seu como do outro. Se você nem se conhece, como é que você vai melhorar, tá? Então, identifique aí as fontes de informação ou os parceiros de benchmarking. Veja qual é a literatura especializada, quais são os serviços prestados por entidades setoriais. Faça seminários, busque serviços de benchmarking oferecidos por empresas ou associações. Depois, obtenha esses dados. Quais vão ser essas fontes de dados? Quais dados serão esses? Por quê? Qual a justificativa desses dados? Qual a necessidade? Como que você vai usar? Compare, analise as informações coletadas e troque experiências. Então, você vai fazer comparações, entender relações, o que de fato é relevante para você, como você pode usar, tá? E aí você, por fim, detecta pontos altos e baixos. Você vai elaborar um relatório te dizendo quais são as oportunidades encontradas, como você pode aproveitar essas oportunidades, quais são as ameaças, como você pode evitá-las. Ou seja, você vai fazer aí uma análise SWOT para entender melhor esses resultados. Porque a análise SWOT nada mais é do que conhecer as suas oportunidades para que você porque a análise SWOT nada mais é do que conhecer os seus pontos fortes para agarrar as oportunidades que estão vindo do mercado, conhecer os seus pontos fracos para melhorar
E aí você vai elaborar um relatório dizendo quais as oportunidades encontradas, como você pode aproveitar essas oportunidades, quais são as ameaças, como você pode evitá-las. Ou seja, você vai fazer aí uma análise SWOT, porque SWOT nada mais é do que exatamente fazer um cruzamento de ponto forte, ponto fraco com ameaça e oportunidade. Para quê? Para que você possa agarrar as oportunidades do mercado e se proteger das ameaças, melhorando seus pontos fracos e utilizando potencialmente seus pontos fortes. E aí você vai definir ações, planejar, implementar, rever. A ideia é um processo de melhoria, tá? Você nunca vai ficar parado. Então, você vai estar sempre retroalimentando esse processo, tá? É isso. Eu espero que tenha sido um conteúdo útil e se realmente foi útil, deixa aqui um comentário, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse vídeo com seus colegas. É isso. Até o próximo vídeo e usem benchmarking com sabedoria. Até mais.